do nosso Deus. Lucas capítulo 5, versículo 27, diz assim: glória. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo, disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Querido Deus Santo e eterno Pai, nós te damos, Senhor, graças te damos, Senhor, pela tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Assentados, queridos. Irmãos, queremos ver essa palavra, a cuidar de Deus, o amor de Deus e a compaixão de Deus. Todos que viveu aqui conhecem muito bem essa passagem da palavra do nosso Deus. Mas existem algumas coisas aqui muito especiais nessa palavra. A primeira coisa é que havia uma disposição de salvar, e outro com a necessidade de ser salvo, de ser curado. E houve ali, na verdade, o encontro dessas duas situações, em que culminou uma grande libertação. Embora muitos talvez não saibam, ou já sabem, que Levi, o que escreveu o livro de Mateus, uma pessoa que era rejeitada, uma pessoa que não era vista, não era muito bem vista no meio da sociedade, apesar de judeu, mas a profissão dele, o ofício dele, era um ofício que não agradava a ninguém, inclusive os judeus. Não vou entrar nesse detalhe, mas para mim, o mais importante aqui é que, em meio a toda rejeição, todo desprezo que o Pedro sofria, Jesus aparece e simplesmente diz uma palavra: segue-me. Ele não levou muito tempo, ele chegou batendo papo, não chamou para conversar, não. Você vê o que é o poder da palavra, o poder da palavra da libertação, o poder da palavra da salvação, e da onde saía aquela palavra. Quando ele fala segue-me, causou algo tão grande na vida daquele homem que estava ali sentado na cantoria, que diz a Bíblia, e ele, deixando tudo, levantou-se ou seguiu. Por isso eu falei antes aqui, havia alguém disposto a salvar, como também havia alguém que precisa ser salvo. Ele estava disposto a salvar, só falou segue-me, porque ele estava precisando, simplesmente largou tudo e seguiu. Então são decisões que cada um de nós um dia tomou. Cada um já tomou sua decisão, mas não foi uma decisão somente porque eu achei legal estar na igreja. É porque quando a gente toma essa decisão, é porque nós sabemos da nossa necessidade. Estamos sofrendo, passando por dificuldades. Eu não quero nem falar da questão financeira, porque a questão aqui do Levi não era financeira.
ele tinha condição financeira que dava para ele sobreviver muito bem. Ele era cobrador de impostos. Ele tinha boa condição financeira. Mas acontece que ele vivia um dilema. E o dilema, na verdade, era uma vida espiritual. Estava muito mal aquele homem. Aliás, não tem coisa pior nessa vida do que ser rejeitado por alguém, por uma sociedade. E aqui ele estava à margem da sociedade, à margem da sociedade judaica. Ninguém gostava dele, os judeus não gostavam dele. Mas a partir daquele momento em que Jesus falou para ele: segue-me, e que largou tudo e o seguiu, ali houve uma mudança de chave, uma mudança total de vida. Algo chegou e começou a trabalhar no seu interior e trazer uma alegria no seu coração, porque até então o que se presume pela sua situação é uma pessoa triste, uma pessoa que não sentia encanto pela vida, uma pessoa que aonde passava era rejeitada, olhava com um olhar de desdenho e de desprezo. E naquele momento em que ele toma aquela decisão, após aquele convite que ele seguiu, diz a Bíblia que ele então fez um grande banquete na sua casa. Ele fez uma festa maravilhosa. Talvez quero crer eu que ele nunca tivesse feito uma festa dessa forma. Talvez nunca tivesse dado o luxo ou o prazer de fazer uma festa, porque a Bíblia tem relata que ele fez um grande banquete com tudo que tinha direito. Afinal de contas, aquele homem havia naquele momento mudar de vida, havia nele uma alegria muito grande. Aquele convite fez com que Jesus entrasse na vida dele. E quando Jesus entra na vida de um homem, esse homem é totalmente transformado. Posso falar para os irmãos que aconteceu comigo isso. Quando Jesus entrou na minha vida, eu olhei para trás, para a igreja aonde eu havia entrado e disse: meu Deus, que lugar maravilhoso. Quando eu vi a palavra de Deus, eu comecei a chorar. Alguém que não chorava por nada, não chorava por nada, mas aquela mensagem, aquela palavra, a ação do Espírito Santo me mostrou o quanto eu era frágil, o quanto eu não era durão, o quanto eu não era poderoso, porque aquela mensagem veio de encontro ao meu coração, melhor dizendo, veio de encontro à minha necessidade, pois eu estava mal espiritualmente, e uma pessoa estando mal espiritualmente, afastada do Senhor, só vê coisa ruim na sua vida. A alegria dessa pessoa que não tem o Senhor é uma alegria passageira, uma alegria perene, contínua. Ela se alegra hoje, amanhã está triste novamente. Ela se alegra agora, mas daqui a um pouco ela está triste novamente. Ela começa a olhar para a sua própria vida e vê, infelizmente, a sua própria miséria, a sua própria pobreza espiritual, a tua necessidade. Então, segundo a Bíblia, que a alegria que adentrou naquele coração fez com que aquele homem fizesse um grande banquete com muita alegria. Porém, aqui na parte B desse versículo 29 diz: e ali havia uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles naquela mesa. Ou seja, então não era apenas o Levi, o publicano, mas havia outros publicanos, havia outras pessoas odiadas, havia outras pessoas rejeitadas. Mas aqui, naquele momento, naquela alegria, eu imagino que aquela decisão
Jesus estava naquele meio. Ali então havia um grupo que estava sendo desprezado à margem da sociedade. Como a gente vê hoje aí fora, quantas pessoas estão à margem da sociedade. A pessoa só é boa quando ela tem dinheiro, quando tem boa posição. Mas quando ela não tem dinheiro, ela não mora bem, não tem um carro, ela é rejeitada, fica mais das coisas. Você não serve, você não presta. E naquele momento, a decisão de uma pessoa levou que um outro grupo de pessoas também participasse daquele momento, daquele banquete. Mas também havia um outro grupo entre eles, que eram os escribas e os fariseus. Escribas aqui eram doutores da lei. Escribas aqui, aqueles que interpretavam a lei. Eram doutores, eram ensinadores e esclarecedores. E também havia com ele também um grupo de fariseus. Os fariseus aqui eram um pequeno grupo religioso, ali que se opunha a Jesus. Os escribas também se opunham a Jesus Cristo, mas estava naquele meio. Então imagine vocês agora, aquele banquete ali, pessoas totalmente antagônicas umas às outras, totalmente contrárias ao objetivo comum. O objetivo comum ali era certamente o quê? A libertação e a salvação das almas. E ali, segundo a palavra de Deus, os escribas e os fariseus começaram então a murmurar, a reclamar contra o discípulo de Jesus. Eles reclamavam por quê? Porque mandava Jesus e seus discípulos. E naquele momento havia mais pessoas que até então não faziam parte nem do grupo de Jesus, nem do grupo dos fariseus, nem do grupo dos escribas, e rejeitavam o demais de Deus. Estavam reunidos. Belo momento em que começaram então a reclamar e a dizer exatamente assim: por que comeis, ou por que vocês, esse grupo de vocês, estão comendo e bebendo com publicanos e pecadores? Publicanos e pecadores. Quem somos nós para expressar essa palavra? Fulano de tal é pecador. Porque todos nós erramos. Aqui, esses escribas e fariseus, eles se achavam os santos do momento, se achavam pessoas puras, pessoas sem erros. E aqui começou a demonstrar, botar para fora, com certo desdém, dizendo: como é que vocês estão agora com esse grupo aí de publicanos e pecadores? Sabe por que eram considerados pecadores e publicanos? Porque eram cobradores de impostos e cobravam além daquilo que era para cobrar, faziam além daquilo que era para fazer. Mas foi exatamente essa pessoa que cobrava além daquilo que era para cobrar, em que Jesus chegou e disse: segue-me. Eu posso até rejeitar, mas Jesus não rejeita. Eu posso até não querer, mas Jesus quer. Meus irmãos, essa porta está aberta para quem quiser entrar. Essa porta está aberta para quem quiser entrar. Não importa o estado da pessoa, não importa como a pessoa esteja, mas essa porta está aberta para aquele que se sentir necessidade de algo mais para a sua vida, libertação para a sua alma. Essa porta não
verdades. E aqui alguns diziam: como pode vocês, um grupo de vocês seletos que se dizem servos de Deus, servir a Deus, eles estão se misturando com esses publicanos, com esses pecadores? Como pode isso? Essas perguntas ecoou de forma muito estranha aos ouvidos do Senhor. É o tipo de pergunta que Jesus jamais gostaria de ouvir daquele que se coloca acima da santidade, aquele que se reserva, aquele que se acha na verdade que é aquele que faz, acontece e que é o melhor. Quando falou essa palavra, diz a Bíblia Sagrada, olha só, Jesus respondeu e disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. A enfermidade de Levi, dos publicanos, não era uma enfermidade física. Eles não estavam aleijados, não estavam coxos. A enfermidade deles era enfermidade espiritual. Precisavam ser tratados internamente. Precisavam, na verdade, de ser tratado. A cegueira deles era uma cegueira espiritual. A coxidão deles era de ser o quê? Eram coxos espirituais, porque a Bíblia estava sendo impedindo de levantarem e seguirem a Jesus Cristo. Também tudo isso aconteceu com eles. Jesus deixou claro que, segundo a palavra, ele não veio, ou seja, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. O dia que nós, como cristãos, acharmos que já estamos livres e curados de tudo, que não precisamos de mais nada, estamos perdidos. Porque todos nós precisamos de todo dia receber uma cura do Senhor, receber uma libertação do Senhor. Todos nós precisamos a cada dia estar na dependência do Senhor. A Bíblia nos fala na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 8, e diz que aquele que não tem pecado, que atire, ou melhor, aquele que não tem pecado é mentiroso. É mentiroso. Mas no verso 9 diz: mas se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Aquela mulher, por exemplo, no capítulo 8 de João, a mulher que foi pega em flagrante adultério, e aqueles judeus então pegaram-na e levaram-na até Jesus Cristo, quando ele estava ali ensinando a palavra de Deus. E já chegaram com a palavra de acusação, ao dizer exatamente assim: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Pois é, Jesus ouviu aquela palavra e me disseram: o que tu achas? Eu não quero entrar no meio do porquê fizeram isso, mas vou tentar de forma resumida, porque Jesus baixou a cabeça e começou a escrever no chão. O que estava escrevendo eu não sei, porque a Bíblia não diz, mas ele ficou escrevendo. E esses mesmos fariseus, esses mesmos judeus, insistiram com ele dizendo: e aí o que tu acha? Tipo, você autoriza que nós está apedrejando? Só faltou falar assim, não está escrito, mas a insistência nos leva a pensar dessa forma. Pois bem, Jesus levantou a cabeça e disse:
aquele dentre vós que não tem pecado, pratique a primeira pedra. A Bíblia nos fala que do menor ao maior se recolher a sua insignificância e foi embora. E Jesus então levantou a cabeça e não chama ninguém, só ele e aquela mulher. E ele foi e disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela: não, Senhor, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Quer dizer, meus irmãos, que nesse momento Jesus está condenando ninguém. E se ele não está condenando ninguém, quem sou eu para condenar alguém? Qual é a capacidade minha para agir dessa forma? E aqui, quando você volta para o texto da palavra de Deus, ele diz que vem para as pessoas necessitadas. E quando me coloco na situação de necessidade do Senhor, eu quero entender que todas as pessoas que estão hoje nesse culto dessa noite também são pessoas necessitadas, e o mesmo Deus que quer tratar comigo quer tratar com cada pessoa que está aqui nessa noite, porque todos somos necessitados do Senhor. Aleluia! E ele continua dizendo: eu vim chamar, eu não vim chamar os justos, ou seja, eu não vim chamar pessoas que se dizem que não têm pecado. Eu não vim chamar essas pessoas porque todos pecam mesmo. Eu não vim chamar os justos, não. Sim, mas sim os pecadores ao arrependimento. Os pecadores ao arrependimento. Nessa noite, todos nós precisamos. Então, você que adentrou por essa porta, precisando de Deus e querendo entregar sua vida para Jesus Cristo, este é o momento. E eu convido para que entregue a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. O mesmo Jesus chamou aquele homem, aquele publicano, ele fez isso. E essa pessoa veio até ele. Então você nessa noite adentrou por essa porta e anda com o espírito angustiado, porque se alegra por um momento, mas depois, quando passa esse momento, vem a angústia, vem a tristeza. Começa a olhar para si e ver o prejuízo que tomou. Então, você pode sair daqui mudado nesta noite. Mas como mudado? Entregando a sua vida para Jesus Cristo. Faça que nele vive. Quando Jesus falou para ele: segue-me, ele imediatamente se levantou, largou tudo que tinha e o seguiu. Por isso, esta é a tua rica oportunidade. Se eu vivas entregar a vida para Jesus, te aguardo para você. Amém? Vamos colocar de pé. Amém?